Hoje nós vamos ter o estudo com o nosso irmão Luciano, no Ajuda-te e o Céu te ajudará, no capítulo 25, nos itens de 1 a 5. E para harmonizar o nosso ambiente, nós vamos deixar alguns avisos para darmos no final, onde nós estamos com as demais pessoas que estão ali na vibração, possam estar presentes para receber os avisos. Nós vamos iniciar a nossa leitura com o livro Coragem, no item 12, Crítica em Nós. Diante da tarefa que se te reserva no levantamento do bem comum, é justo respeitar o que os outros dizem no campo da crítica. Entretanto, é forçoso não paralisar o serviço e nem prejudicar o serviço em virtude daquilo que os outros possam dizer. Guardar a consciência tranquila e seguir adiante. Escapam da crítica exclusivamente as obras que nunca saem do plano, a maneira da música que não atrai a atenção de ninguém quando não se retira da pauta. Viver a própria tarefa é realizá-la, e realizá-la é sofrê-la em si. Censores e adversários, espectadores e simpatizantes podem efetivamente auxiliar e auxiliam sempre, indicando-nos os pontos vulneráveis e aspectos imprevistos da construção sob nossa responsabilidade através das opiniões que emitem. No entanto, é preciso não esquecer que se encontram vinculados a compromissos de outra espécie. Encargo que nos pertença respira conosco e se nos erige no caminho em alegria, aflição, apoio e vida. Cabe a nós conduzi-lo, executá-lo, aperfeiçoá-lo e revivencê-los. Muitos querem que sejamos desse modo, que nos comportemos daquela maneira, que assumamos diretrizes diversas daquelas em que persistimos, ou que vejamos a estrada pelos olhos que os servem. Todavia, é imperioso considerar que cada um de nós é um mundo por si, com movimentos particulares e órbitas diferentes. Sustentemos-nos fiéis ao nosso trabalho e rendamos culto à paz de consciência, atendendo aos deveres que as circunstâncias nos conferem e oferecendo o melhor de nós mesmos em proveito do próximo. Estejamos tranquilos, porque tanto nós quanto os outros somos o que somos, com obrigação de melhorarmos, a fim de que cada um possa servir sempre mais na edificação da felicidade de todos, com aquilo que é e com aquilo que tem. Essa foi uma mensagem do nosso querido Emmanuel, muito bem colocada, por sinal. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e com fé no nosso coração vamos orar. Jesus, mestre e amigo, Deus de infinita bondade e misericórdia, nos colocamos de joelho em espírito nesse instante para agradecermos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome para mais um estudo do Evangelho. Pedimos nesta noite que o nosso irmão Luciano possa ser intuído pelo Senhor, pelos benfeitores amigos, para que ele possa nos passar o estudo da noite de hoje com muita sabedoria, simplicidade e que caiba a cada um de nós absorver e colocar em prática no nosso dia a dia. Pedimos, nosso mestre amigo Jesus, que as tuas bênçãos de amor, de saúde, de paz, e seja estendida por todo o universo, em especial a cada um de nós e a todos ligados a nós. Obrigada, Jesus, por todas as oportunidades, pelo dom da vida e pela saúde que temos. E o que faltar, que seja nos dado. Obrigada, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Luciano
tome conta. Obrigado. Eu trouxe o Evangelho. Boa noite, pessoal. Vamos aqui dar continuidade então ao estudo do Evangelho, né? Como a gente faz todas as segundas-feiras. E hoje o capítulo que foi passado para a gente tratar nesta noite, inicialmente eu chamar aqui a Arielle para me ajudar nessa tarefa. Casal que estuda junto evolui junto, né? Então, a gente vai tratar essa noite aqui do capítulo 25, que tem o título Buscai e Achareis. O item que a gente vai tratar especificamente é Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, esse capítulo aqui do livro do Evangelho, o Evangelho ele tem uma estrutura que a gente observa que geralmente nos capítulos Kardec começa com alguma mensagem bíblica, né? E depois ele vem com seus comentários. E depois dos seus comentários de Kardec, ele traz geralmente as instruções dos Espíritos, né? Que é o resultado das mensagens que ele recebeu dos Espíritos, né? A respeito das mensagens evangélicas, né? E nesse capítulo específico não tem as instruções dos Espíritos, né? A gente fica com as passagens bíblicas e os valorosos comentários do nosso codificador, do Allan Kardec. Mas assim, antes da gente entrar propriamente no tema, para aclarar um pouco melhor assim a temática, eu trouxe aqui uma história que nos faz linkar com o tema, né? Então a história é mais ou menos o seguinte: conta-se que havia um sábio que andava com os seus discípulos por uma estrada, e no caminho ele encontra uma pessoa com um carro atolado, né? E aí eles se deparam com aquela situação e a pessoa está lá diante daquela situação, ele ajoelha e ora a Deus, pede a Deus por um auxílio, né? Por uma ajuda para tirar daquela situação de dificuldade. O sábio e os seus discípulos olham a situação, eles olham a situação, mas seguem o seu caminho, não prestam ajuda. Mais à frente, alguns quilômetros depois, o sábio e os seus discípulos encontram outra pessoa também com o seu carro ali atolado no lameiro, né? E só que essa pessoa estava muito zangada, né? Xingava, bravejava, mas estava ali se esforçando, tentando empurrar o carro, tentando de todas as formas ali para se sair daquela situação. Então o sábio pediu que os seus discípulos o auxiliassem a tirar o carro do atoleiro. E aí, depois de retirar ali o carro da lama, né, os discípulos foram procurar o seu professor para perguntar: mas antes a gente encontrou aquela outra pessoa, né, na mesma situação, e ele estava orando, pedindo a Deus ajuda, e nós nos ajudamos. E agora encontramos essa outra pessoa que estava xingando, esbravejando, zangado, com raiva, e nós o auxiliamos. E aí o sábio vem com uma grande lição, né? Que o segundo, embora ele estivesse zangado, né, xingando e tudo mais, ele estava se esforçando para ele sair daquela situação. Ele não estava numa postura passiva, né? Ele, apesar da dificuldade, ele estava empreendendo para ele, né, se sair daquela situação. Então, a mensagem que fica para nós dessa mensagem
é que em algumas situações que a gente vai se colocar, que a gente se vê em dificuldade, a gente não pode assumir uma postura passiva, né? Simplesmente esperar que alguma coisa mágica, que alguma coisa venha simplesmente do alto de Deus nos ajudar. A gente também tem que assumir a nossa postura de se sair da situação. Até porque muitas vezes aquela dificuldade que a gente encontra na nossa vida, foi nós mesmos que criamos, né? Ou na atual existência, ou em vidas anteriores, né? Então, essa mensagem que a gente vai aqui abordar hoje, vai seguir nessa linha. A gente vai tentar tratar dessa necessidade que a gente tem de assumir uma postura ativa em nossa vida, né? Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, nós temos que tirar dali as pedras dos nossos caminhos, né? E sempre com aquela ideia de que os estão ali conosco, estão ao nosso lado nos acompanhando, mas espera-se de nós que nós também assumamos essa postura mais ativa, no sentido de sairmos dessas situações, dessas dificuldades que, consequentemente, nós vamos encontrar, né, ao longo da nossa existência. Como aquela história, né, que pedra que não rola, ela cria limo, né, cria musgo, né? Então a mensagem ela vem exigir isso de nós. E daí a gente vai começar agora aqui lendo a passagem que está no Evangelho de São Mateus, né? Está lá no versículo assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem entre vós que dá uma pedra ao filho quando lhes pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedem. Então, aqui, inicialmente, a gente vê que Jesus nos traz uma promessa, né? Então, ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Então, ele vem trazer essa promessa de um Deus bom e misericordioso, né? E apesar... É que o microfone não está saindo aqui. Não está saindo? Desliga e liga de novo. Todos os dois, por favor. Pode falar, gosto não. Obrigado. Quando ele fala buscarem e achareis, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, a gente vem para a gente duas leis, né? A lei do trabalho e a lei do progresso, né? Se não há trabalho, não há progresso. Então, por isso que é muito importante essa passagem. Porque é como o Luciano leu na história. É importante orar, é importante pedir. Mas se a gente não agir, não der o primeiro passo, o suporte não vem. Porque seria muito fácil. A espiritualidade tem conhecimento da tecnologia. A tecnologia futura que a gente vai chegar na Terra, ela já existe em algum lugar. Então seria muito fácil pra gente, né? Se a espiritualidade viesse aqui, ó, pega aqui o peixe. Era muito mais fácil, mas não. Deus nos deu, nos criou, né, puros, simples, e nós estamos evoluindo. Nós chegamos aqui na Terra, éramos seres primitivos, não é isso? Aí fomos buscando o material. Primeiro viemos da barbárie, né?
Cada um por si. Depois fomos nos organizando e hoje a gente busca uma segurança material. E estamos buscando também uma evolução da inteligência, da tecnologia, dos estudos. E futuramente, desenvolvendo a nossa inteligência, nós vamos desenvolver o que também? A nossa moral. Porque a partir do momento que eu tenho a inteligência para discernir o bem do mal, eu tenho inteligência para escolher ali o que é certo e o que é errado. Eu vou saber o que é certo e o que é errado. E isso não é uma coisa tão distante da gente. A nossa, como é que é? O nosso atraso, vamos dizer assim. A gente vem até conversando sobre isso. Há quanto tempo foi o período de escravidão? Faz muito tempo? Não faz. Então a gente está vindo de uma evolução a passos muito pequenininhos, mas nós estamos evoluindo porque nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Por mais que seja por uma busca moral, por uma busca de desenvolvimento moral ou de desenvolvimento material, nós vamos chegar no momento que a gente vai ter esse discernimento de saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Até empatia. A partir do momento que eu me conheço, eu conhecer o outro. A partir do momento que eu entendo as minhas dores, eu entender a dor do outro e acolher, né? Então é todo um processo. Quando Deus criou o homem, diferente do animal, a gente tem um desejo incessante de se melhorar, não de se melhorar, de ter o melhor, né? A gente está sempre buscando o melhor, sempre buscando uma comodidade. Teve um momento que a gente ia caçar, né? Para poder comer. Daqui a pouco a gente tinha que ir buscar ali no rio um peixe. Aí daqui a pouco a gente tinha que plantar o que comer. Hoje em dia a gente já conseguiu se organizar. Nem todo mundo precisa plantar para todo mundo comer. E ainda não somos uma civilização moralmente evoluída, muitos ainda passam fome. Mas a gente tem evoluído, a gente busca essa comodidade, essa evolução. A gente vai criando soluções para o nosso dia a dia, né? E isso é uma coisa que Deus colocou em nós, que é esse desejo incessante de estar numa situação melhor, que é o que gera essas descobertas, a evolução na ciência, né? Aí vem as pesquisas, aí vem a doença, desenvolve vacina, aí, já temos aqui uma forma de se comunicar com a pessoa que está do outro lado do mundo, temos uma forma de proporcionar uma pessoa que está em casa assistir a palestra que está acontecendo agora. E isso vai só evoluindo, porque é uma busca nossa, né? Essa evolução de alguma forma. E tudo isso só se dá por um meio, que é o trabalho, né? Agora, se ninguém tivesse tido a ideia de fazer fogo batendo duas pedrinhas, como é que a gente ia estar hoje, né? Se a gente não tivesse buscado armazenar a carne para poder comer depois, como é que a gente ia estar hoje? A eletricidade. Então, foram acontecendo essas evoluções, tudo por meio do trabalho. Porque se eu ficar só deitado dentro de casa, vendo o tempo passar, eu não vou conseguir produzir nada, eu não vou conseguir mudar nada, eu não vou conseguir mudar em mim, porque às vezes nem o contato com o outro, até o contato com o outro eu deixo de ter. E eu deixo de desenvolver até coisas básicas morais, como a empatia, né? O perceber o outro. Às vezes eu posso estar ali dando uma palavra de apoio para aquela pessoa, às vezes eu posso estar ali desenvolvendo um trabalho social. Então, o trabalho, ele é uma lei, é a lei do trabalho que vai gerar o progresso individual e o progresso coletivo. Mas também não faz o bem. Aí é a questão da inércia, né? Não tem evolução. É verdade. A grande... que o senhor pode repetir? A grande vantagem do trabalho é o aprendizado que vem do próprio trabalho. Nossa vida é uma grande escola, né? Então, todo dia a gente está tendo a oportunidade de aprender. E no trabalho, a gente consegue se desenvolver
muito mais, né? Então, como a Marielle falou, tem essa questão da nossa responsabilização individual, né? A gente buscar, cada um procurar, dentro das suas características, dentro das suas possibilidades, contribuir. Porque o trabalho não falta, gente, né? No nosso universo, como a Marielle falou, ele está em constante evolução. Nós já saímos lá da barbárie, da era primitiva, e chegamos aqui hoje. E tudo no universo trabalha. A plantinha lá, ela tem a sua função, né? Ela faz a fotossíntese, ela nos dá o oxigênio. Essa mesma planta, ela vai servir de alimento para o gado, que também nos traz o alimento, né? Então, tudo que existe no universo tem a sua função, cumpre o seu papel, cumpre o seu trabalho. Então, nós também, dentro das nossas individualidades, das possibilidades, nós também temos que buscar dar a nossa contribuição, né? Porque, como o Servilásio falou, é através do trabalho que a gente, né, se melhora, a gente evolui, né? É interessante. E tudo coopera para o trabalho que é o trabalho de Deus, né? O trabalho geral, né? Nós estamos aqui dentro de um projeto de Deus, digamos assim, né? Então, se de repente nós não conseguimos cumprir com a nossa tarefa, com o nosso trabalho, o projeto de Deus ele vai continuar a se cumprir, a existir. Outra pessoa vai realizar aquilo que a gente não conseguiu. Aquilo que a gente não, como a gente não conseguiu, isso vai nos gerar uma responsabilização, né? Isso vai, de certa forma, paralisar a nossa evolução. E a gente, dentro da doutrina, sabe que isso não é bom para a gente, né? A gente está aqui encarnado, tendo uma oportunidade aqui na Terra de passar por várias experiências, várias vivências que nos são colocadas todos os dias para que a gente melhore, né? Todas as pessoas com que a gente convive, seja no nosso trabalho, nossa família, aquelas pessoas que a gente tem afinidade ou que não tem, todas elas têm uma contribuição a nos dar na nossa evolução, né? Então, cabe a nós procurar, dentro do nosso círculo, dar a nossa contribuição. E o trabalho, ele existe de várias formas, né? Existe o nosso trabalho, que a gente sabe que é um trabalho remunerado, né? Que a gente recebe o nosso salário por uma prestação de um serviço. E tem também o trabalho que a gente faz, a tarefa que a gente faz em casa é um trabalho, né? Sim. Sendo pai, filho, avô, avó, então esposo. O serviço doméstico que dá trabalho que só. O serviço doméstico dá trabalho. Então, a gente teve ontem, foi Dia dos Pais, né? Então, aí passou por esse momento de reflexão dessa grande missão que é criar uma pessoa, né? Então, tudo isso é uma forma de trabalho, né? E tem também o trabalho, de certa forma, o trabalho voluntário que são exercidos dentro das casas espíritas, aí em qualquer outra religião, né? Então, trabalho sempre existirá, né? Então, a gente tem que dar esse passo em busca de se inserir, né? De colaborar de alguma forma, porque Deus ele não nos fez para nos mantermos inertes, né? A gente tem que estar em movimento, né? Se a gente ficar inerte, nosso corpo paralisa, atrofia e não funciona. E assim também com a nossa mente, né? Como a Marielle falou, essa busca, né, por se melhorar, ela bota o homem a trabalhar, então bota para ele a pensar, a inventar coisas novas. Hoje nós temos aí um ar-condicionado que nos dá esse conforto no dia de calor, né? Então, isso não existiu, né? Isso foi graças a um trabalho, né, paulatino do homem, que pouco a pouco vai evoluindo, né? Vai evoluindo com conhecimento na ciência. O homem sempre é um ser inquieto, né? A gente viu que, inicialmente, como a Marielle mencionou,
ele vivia de forma nômade, né? Buscando sobreviver, saindo de um lugar para o outro, e de repente ele, não, agora eu consigo estocar alimento, então eu vou me estabelecer em determinado lugar, e ali se aglomerou, formaram cidades, e foi só evoluindo, né? Aí não estava satisfeito lá no continente que estava, teve a coragem de atravessar um oceano, descobriu outro continente, e evoluindo cada vez mais, e hoje o homem busca agora a exploração espacial também, né? Sempre em busca de novas experiências, novos conhecimentos, e isso é natural do homem, né? E é o que faz ele evoluir. É interessante que essa questão da lei do progresso, estou falando fora do microfone, né? Da lei do progresso, da lei do trabalho, ela nos traz até uma certa confirmação da questão da preexistência e da reexistência da alma, né? Da questão da reencarnação. Porque, vamos pensar, se todo ser que viesse para cá fosse a primeira encarnação, primeira vida, como que seria? Então, toda vez seria um novo começo, né? Estaria aprendendo tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Então, vem para justificar até isso, toda essa evolução material, intelectual que a gente tem, também vem justificar a questão da reencarnação, né, das múltiplas vidas nossas. E já pensou também se a gente não, deixasse de desenvolver a nossa inteligência, né? Se a gente deixasse de trabalhar e deixasse de desenvolver a nossa inteligência, seremos todos imaturos. Estaremos todos numa fase inicial. Então, é uma questão de necessidade nossa mesmo. É por isso que a gente evoluiu como sociedade, porque a gente evoluiu buscando essa questão material para evoluir para a questão moral. O que eu ia falar aqui? Esqueci. Então, essa busca do homem, ela é muito interessante, porque tudo para a gente fazer bem, a gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar estudar, né, trabalhar, todo aquele trabalho que a gente faz ali repetidamente, com esforço, a gente cada vez mais faz isso mais bem feito, né? E vai só melhorando, vai só se aprimorando. Não é mesmo? Aí é interessante, eu queria falar, desculpa te interromper que eu lembrei, que é uma continuidade, né? É quando uma criança vem com um dom para o piano, por exemplo, nossa, é um garoto prodígio, né? Ali, olha como ele apareceu ali, estudou uma semana, já conseguiu tocar o piano. Será que foi assim, né? Então, é importante a gente pensar assim também, que tudo que a gente desenvolve aqui agora vai ficar aquele conhecimento, ele é nosso. Aquele trabalho que você desenvolveu aquela inteligência, aquilo ali é seu. Independente da encarnação, se está agora ou se está depois, né? Então, numa próxima encarnação, um pianista, quando ele voltar para a Terra, ele vai ter aquela memória. Na hora que ele botar ele na frente de um piano, ele se ambientar ali de novo, ele vai tocar de novo. Aí o garoto prodígio, né? Mas não, são as nossas memórias, são as nossas vivências que a gente vai acumulando, desenvolvendo a nossa inteligência, né? Que é por meio do trabalho. Olha aí, como é que pode? Me coloca na frente de um piano, não sai nada. Aí é mais uma prova da reencarnação, né? Porque o espírito é velho. Há algumas crianças que já nascem com uns dons bem avançados, né? Que um adulto está longe de desenvolver, e uma criança ali, na sua idade, já faz de forma perfeita. Então isso é mais uma prova da lei da reencarnação, né? Porque se não fosse a reencarnação, todo mundo quando, por exemplo, a sociedade, as pessoas morriam e iam começar tudo zero, né? Os novos espíritos que viessem, né? Ninguém aproveitaria nada do desenvolvimento, né? Então, tudo que o homem construiu até esse ponto aqui vai ser aproveitado, porque
os espíritos que se reencarnarem já vão aproveitar dessas vivências que eles tiveram e do progresso que já se conquistou até agora, né? Essa questão é interessante até para o nosso próprio corpo. Hoje a gente sabe, se você não movimentar o seu corpo, ele vai atrofiar. Se você tem um sapato e você deixa ele lá no seu guarda-roupa, na hora que você for, deixa um tempão lá, bota, na hora que você botar ele vai desmanchar. Por quê? Porque ele foi feito para o uso. Se pegar uma enxada, deixar ela ali sem uso, ela vai enferrujar. E assim é nosso corpo, né? A gente tem esse corpo também para manter ele ativo. Por isso que é importante o trabalho, né? Tanto o trabalho físico quanto o trabalho intelectual. Que às vezes a gente pensa só na mão na massa, mas não é só isso. Também o trabalho intelectual. Porque se a gente não desenvolve a inteligência, a gente permanece o quê? Na ignorância, na infância, né? A gente fica lá no instinto animal. A gente não desenvolveria a nossa inteligência, não evoluiria, né? E aí, hoje em dia, quando a gente está com dor nas costas, o médico manda ir para fisioterapia, fazer movimento. Ou manda para um pilates, ou manda fazer uma caminhada, né? Manda fazer uma academia. Então, é isso. O nosso corpo ele foi feito para o movimento. E a nossa mente também foi feita para ser ativada, utilizada, né? Para a gente estudar, para a gente se melhorar, para a gente ler livros. E assim, a gente evoluir, não só individualmente, como coletivamente. Então, a gente está vivenciando aí um momento que é muito falado dentro da doutrina, né, que é da transição planetária, né? A gente está vivendo ainda um mundo de provas e expiações, né, com muitas dificuldades, muitos problemas, muitas dores, e estamos passando para outro mundo que se tornará mais evoluído, né? E, de certa forma, essa transição vai se dando uma seleção desses espíritos, né, que se colocam ao trabalho e aqueles que preferem se manter na inércia, né? Então, consequentemente, aqueles espíritos que ficarem, decidirem não se engajarem no trabalho da obra de Deus, eles vão ser convidados a pedir licença do nosso planeta e ir para um outro, digamos assim, menos evoluído, né? Foi assim que aconteceu com os exilados de Capela, né? Quando foram enviados aqui para o nosso planeta, né? Eles viviam em uma constelação bem mais evoluída, e aí, em decorrência de uma não colaboração, né, com aquele trabalho que estava sendo desenvolvido, foram enviados aqui para um mundo que ainda era, de certa forma, primitivo. Aí você imagina você estar aqui nesse mundo com celular, tecnologias, telefone, ar-condicionado, aí você é mandado para um mundo bem inferior, hoje está lá ainda na era das cavernas, né? Olha só a decepção que deve ser para esse espírito, né, acordar num mundo como esse, né? O arrependimento que deve se dar na mente dele, né? De, poxa, eu tive a chance de colaborar com a obra e não fiz, e agora estou aqui, né? E às vezes a gente é até engraçado que a gente pensa nessa relação que a gente tem com Deus, né? Que parece que às vezes é uma troca, né? Que se eu trabalhar, Deus vai ter que me dar aquele carro, vai me ajudar aqui, né? A construir minha casa, a reformar minha casa, enfim. A gente pensa que a coisa funciona dessa forma e não é, né? Deus é como um pai, como eu acabei de falar, né? Um pai com um filho. Às vezes um filho pede um celular, um filho de 7 anos pede um celular, a gente sabe que aquilo ali não é legal para ele, né? E a gente não vai dar. Aí o filho vai falar o quê? O filho vai ficar zangado. Poxa, mas que pai ruim, né? Não quis me dar. É assim também, às vezes, quando a gente pede, a gente às vezes não sabe nem pedir, né? As coisas para Deus, né? A gente pede as coisas erradas, pede riqueza, pede, sei lá, coisas materiais, e Deus como Pai, sabendo do que é melhor para nós, Ele não vai dar, porque Ele sabe, não, aquilo ali não é o que o Luciano vai precisar para ele se melhorar, para ele evoluir, né? Então, essa questão do trabalho, né, e
de certa forma, sua compensação, ela é muito proporcional, né, ao nosso merecimento, né? Aquilo que a gente fez e faz na vida atual. Eu lembrei de uma frase do Emmanuel, até anotei aqui. Nós somos livres para plantar, mas somos escravos para colher, né? Então a gente tem liberdade, a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Os espíritos, eles não podem estar aqui guiando a gente, mandando, vai para cá, vai para lá. Não, a gente tem a capacidade de escolher o que a gente quer. A gente tem orientação, né? Tem o Evangelho, tem a Bíblia, tem os ensinos de Jesus para a gente seguir. Às vezes a gente vai se perder pelo caminho e a gente tem o livre-arbítrio para voltar, né? E aí lá no futuro eu vou colher o que eu estou plantando agora. O que eu tenho feito da minha vida, né? O que nós temos feito das nossas vidas, né? O que a gente pensa no futuro. E eu lembrei até de uma frase de um cantor que a gente gosta de ouvir, ele é até desencarnado já, né? Que é a questão da importância de você se conhecer para você se desenvolver também, né? Quantos de nós não se conhece, não sabe os próprios defeitos, os próprios vícios, né? Não sabe as suas qualidades para potencializá-las. Então a gente precisa também mergulhar dentro da gente, né? E ele fala assim, como é que é? Morar no interior do meu interior. Acho essa frase linda. Morar no interior do meu interior. A gente precisa morar no nosso interior, a gente precisa se conhecer, para que a gente possa se direcionar, porque o trabalho não é simplesmente fazer o trabalho e seguir em frente, não, a gente precisa ter direcionamento, a gente precisa saber para onde que a gente está caminhando. Por que eu estou aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui? O que eu tenho feito? Eu estou fazendo o que eu vim fazer? Né? Às vezes a gente está muito preocupado também com a questão do desenvolvimento material, é importante, a gente precisa. E o moral? Será que a gente está conseguindo também? Né? Então é importante a gente se direcionar também nesse sentido, de se perceber para saber plantar, para colher aquilo que a gente quer colher no futuro. Porque não adianta sair plantando, plantar macaxeira para colher o milho. Não dá. Né? Sim. Quando nós não olhamos para dentro de nós, para sabermos quem nós somos de verdade, nós vamos continuar cegos em olhar só o defeito do outro. E deixamos de nos conhecer e reconhecer, saber das capacidades que nós temos como ser humano de melhorar todos os dias. Verdade. Faz a diferença. E quando você se conhece, você começa a se policiar, né? Se eu sei que alguma coisa me deixa mais irritada, eu já evito aquela situação. Se eu sei que naquele momento ali eu já vou responder de uma forma diferente, a gente se afasta, dá uma distância, né? Se eu sei que eu sou boa em fazer alguma coisa, eu sou boa em cantar, vou lá no centro espírita. Gente, vocês estão precisando de alguém para ajudar aqui, para cantar? Eu sei tocar um instrumento, eu vou lá, me disponibilizo, né? O que é que eu posso fazer de bom com os dons que eu tenho, com as minhas virtudes, né? A gente também tem que estar atento a isso, né? E a gente só consegue isso se conhecendo. O autoconhecimento é a chave para isso, né? É interessante que quando a gente se coloca no trabalho, às vezes a gente fica meio desanimado, né? Porque a coisa parece que no início não engrena, não vai. Planta aqui, né? A gente faz um trabalho lá na casa de Isaura e é incrível como lá, assim também como em qualquer trabalho, né? A gente percebe que tem um auxílio espiritual muito forte, né? As coisas, elas se resolvem. Aqui também na casa espírita também, né? Às vezes a gente pensa que a coisa não vai acontecer, quando temos eventos sem muita dificuldade, né, Leandro, também. E no final a coisa resolve, a coisa acontece. Então a gente tem que ter também essa fé, né? Quando a gente se coloca a fazer um trabalho, e é um trabalho bom, é um trabalho para desenvolver a caridade, o amor, a fraternidade, a gente vai estar sempre assistido, né? A gente vai estar sempre com o amparo dos nossos amigos espirituais que nunca nos deixam a sós.
E aí cabe a nós, além dessa postura ativa também, nos colocar numa postura de humildade, né? Como eu falei ainda agora, nos colocar numa postura de orgulho, de egoísmo, de querer cobrar quando a coisa não acontece. As coisas vão acontecer quando elas têm que acontecer, né? Deus é quem sabe o momento certo em que elas devem acontecer. Então cabe a nós nos colocarmos à disposição do trabalho, nos colocarmos com fé, pedir fé, coragem, né? E sempre Deus vai nos ajudar a conseguir executar nossas tarefas, né? Até um contraponto agora, sim, porque a gente vive também hoje, a gente vive numa sociedade que te puxa muito para essa questão desse desenvolvimento material, né? Então a gente está ali, fissurado no trabalho, a gente vai, trabalha, aí o menino tem que ir para a escola, aí tem que fazer não sei o quê, e a gente vive, às vezes acaba se envolvendo até demais no trabalho. E a gente precisa também respeitar o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele não é para o trabalho ali sem pausas, né? E é interessante como a gente também precisa saber parar e descansar. A gente precisa saber quando o nosso corpo quer uma pausa, né? Se conhecer a ponto disso, quando o nosso corpo... A gente precisa ter um bom sono, a gente precisa ter uma boa alimentação. Tudo isso para que a gente desempenhe melhor as nossas atividades, né? E outra coisa que é importante também a gente estar atento é a forma de pedir, né? Pedir e obtereis, né? Buscar e achareis. E como é que... Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. E como que é, né? Como que a gente... Como é que vem essa ajuda, né? Eu vou pedir, vou fazer uma prova semana que vem, vou me ajoelhar e pedir para que Deus ilumine meu pensamento, para que eu acerte todas as questões. Sem estudo é incapaz. Aí não dá, né? Mas a gente quer que os espíritos façam a prova pela gente, né? E a coisa não funciona assim. Se a gente não fizer a nossa parte, a coisa não vai acontecer, né? Se a gente não estudar lá direitinho, a gente não vai tirar o 10 que a gente precisa, né? Não basta só pedir a ajuda de Deus, a ajuda da espiritualidade, se a gente não estudar. A gente precisa estudar e se empenhar, né? A Cidinha quer falar. Interessante. Manual. Porque além de você ter
Nossas próprias imperfeições. São as nossas próprias imperfeições, né? Isso. Eu lembrei de uma historinha, né? Que um cuidador de cavalos, ele estava lá cuidando dos seus cavalos e aí deixava eles sempre amarrados, né? Mas ele orou a Deus e pediu: Senhor, mantenha meus cavalos a salvo. Então aí ele se sentiu inspirado: não, essa noite eu estou sentindo a proteção de Deus, eu vou deixar eles soltos, né? E deixou os cavalos soltos, os cavalos perderam. Ele não amarrou os cavalos aquele dia. Aí ele foi fazer a prece de novo: mas Senhor, eu te pedi, confiei para tu guardar meus cavalos e tu deixou meus cavalos partirem. Aí Deus disse a ele: meu filho, eu lhe dei suas mãos, tu tem a corda, só bastava tu amarrar o cavalo. Eu te dei ali a inteligência e a tua inspiração para tu fazer isso, para tu cuidar dos teus cavalos. Eles estavam guardados e quem guardava eram as tuas mãos. Então a obra, ela é nossa, né? Ela é como a mãe disse, as barreiras, elas são nossas. Então somos nós que todos os dias precisamos vencer essas barreiras, né? Vencer as nossas dificuldades individuais, as nossas dificuldades coletivas, né? Tentar viver melhor em comunhão, desenvolvendo trabalhos conjuntos, né? Porque às vezes também a gente tem dificuldade até no lidar com o outro, deixa de fazer uma coisa por causa do outro. Por quê, né? Isso ali não é para ser barreira, é para a gente viver em comunhão. Como a mãe disse, tem um manual. É Jesus já deixou tudo prontinho. E ele disse, como é que Jesus disse? Meu pai ainda trabalha, e eu também. Então, Deus e Jesus estão trabalhando aí até hoje. E a gente está só querendo descanso. Então, é isso. Outra coisa importante também, que eu estava lembrando aqui, nessa questão de se empenhar no trabalho, que hoje é muito falado também, e é muito tratado nas corporações hoje, sobre a meritocracia, né? Que se cobra muito resultado, muito empenho, e isso, de certa forma, tem adoecido as pessoas, né? Então, a gente vê que tudo tem que ser, na nossa vida tem que ser um equilíbrio, né? Não é que a gente vai ficar inerte diante da função que a gente tem que fazer, mas também a gente não vai se tornar aquilo como a única coisa da nossa vida, né? O trabalho, ele é um meio, né? O Sr. Vilas falou, é um meio para a gente aprender mais, a se desenvolver ali, a conviver com outras pessoas, construir coisas, né? Então, ele é um meio, né? Ele não é um fim em si mesmo. Então, é muito importante que a gente saiba ter esse equilíbrio em tudo que a gente faz, né? Para que isso também não nos esgote, né? Porque não adianta nada também a gente se dedicar tanto ao trabalho que a gente não tem tempo para as outras coisas, né? Aí a vida passa e você olha para trás, você só trabalhou, né? Você não tem tempo com a sua família, você não tem tempo para ter um hobby, né? Jogar um futebol, sei lá, pescar, sei lá o que você gosta de fazer, estar com a sua família, estar com seus filhos. Então, o trabalho, ele é muito importante, né? Como Deus fala, trabalha que o Senhor te ajudará, mas também ele tem que ser dentro de um equilíbrio, para que ele não se torne a única coisa na sua vida, não é? É importante a gente saber pedir também, né? Como eu até comecei falando da questão da prova, né? Como que então, já que a gente não pode pedir tudo prontinho, como que a gente pode pedir? Pode pedir sabedoria, pode pedir uma boa intuição, né? Pode pedir que ilumine o caminho, que clareie os pensamentos, pode pedir força e resiliência, né? Porque às vezes você tô passando por um momento de doença, né? Aí eu vou pedir, claro, a gente tem como pedir, vou pedir que Deus me proporcione a cura, se for de meu merecimento, lógico. Só que aí tu não vai ficar também parado esperando, você vai buscar o tratamento. Qual é o meu problema? Quem pode me ajudar, né? Então, buscar é sempre um movimento, então sempre vai ter alguma ação sua. A prece, ela é essencial, é o primeiro passo. Mas o movimento, ele é necessário. Né? Buscar é uma ação, então sempre você vai ter que fazer alguma coisa para que aquilo ali chegue até você, porque você vai pedir, mas você vai ter que buscar os meios de receber aquilo que você está pedindo.
Então, eu acho que a gente já partindo para o finalmente, 50 né, já. encerramento. Fica aqui essa mensagem, então, né, para que a gente, nessa encarnação, está tendo uma oportunidade valiosíssima, né, de contribuir com a obra de Deus, né. Então, o nosso lugar é aqui e o momento é agora, né, que a gente possa fazer essa reflexão de procurar se engajar, procurar mesmo se mexer, né, como a Marielle falou, procurar colaborar de alguma forma, porque, como eu falei ainda há pouco, o trabalho ele está aí, né? O trabalho existe, está esperando o trabalhador. E às vezes a gente tem aquela preocupação, eu acho que eu não estou pronto, eu não sei o que e tal, e nunca é assim que acontece, né? A gente vai para o trabalho e vai lá aprendendo, às vezes a gente está pronto e não sabe, a verdade é essa, né? E quando a gente se engaja no trabalho, que a gente vê que a coisa está ali funcionando, que a gente está conseguindo realizar o trabalho, a gente se surpreende, né? Com nós mesmos, com nossas capacidades que a gente às vezes se sabota. Então, fica aí essa mensagem, né, amor, de que a gente procure cada vez mais trabalhar, porque o trabalho ele ajuda a coletividade, mas também nos ajuda, né, com a nossa evolução, com a gente cada vez mais tendo a oportunidade de ter convivência com outras pessoas, de aprender coisas novas, de descobrir outras coisas. Então, isso é muito importante, né? Então, que a gente se engaje cada vez mais no trabalho. E é importante lembrar que esse trabalho ele não está voltado, ele tem que ser intencional. Ele não está voltado para nossa vida agora, né? Nós somos seres espirituais. Então, o nosso trabalho ele tem que ser visando também a nossa vida eterna, né? Não é apenas se desenvolver aqui materialmente, né? Nós já somos uma civilização material, mas a nossa meta, a nossa missão nesse processo de regeneração é nos tornarmos uma civilização moral, né? Como eu mencionei, a questão do autoconhecimento, a autoaceitação, a questão da valorização da autoestima nossa, do outro, do se conhecer, de buscar as nossas realizações em respeito ao outro também, mas respeitando o outro também, sem ferir ninguém, sem magoar ninguém, respeitando as diferenças, né? Cada dia mais a gente, como a mãe disse, a gente não aceitando certos comportamentos que eram comuns. E isso é um tipo de evolução, sim. Nós estamos evoluindo, nós estamos em progresso, né? E que cada vez nós sejamos intencionais nesse sentido, de que nós somos seres eternos. E a nossa vida eterna ela não é essa agora. Nós somos seres espirituais. Que o nosso trabalho seja direcionado a isso. Essa é a mensagem de hoje. Então, para encerrar, a gente tirou uma mensagem aqui acho que tudo foi do livro Coragem, né? Que o Léo é a mensagem inicial. É também do mesmo livro. E o título da mensagem é Ajuda-te hoje. Então vamos lá. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos assim de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação, hoje, equilíbrio. Ontem, o poder transviado, hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação, hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão, hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício, hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade, hoje, a diligência. Ontem, a sombra, hoje, a luz. Ontem, o arrependimento, hoje, a reconstrução. Ontem, a violência, hoje, a harmonia. Ontem, o ódio, hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos: ajuda-te que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear acentuando: ajuda-te hoje que o céu te ajudará sempre. Essa obra é de André Luiz, psicografia de Chico Xavier.
Então, muito obrigado, gente, pela atenção de todos, a paciência, e que Deus nos abençoe. É isso. Obrigada. No item 4, muito obrigada, Luciano, obrigada, Arielle, muito bom o estudo, com certeza agregou muito para que todos nós possamos ter esse entendimento do buscar e achareis, né? E complementando no estudo, no item 4, ele menciona o livro dos médiuns, lá no item 291, perguntas sobre os interesses morais e materiais. Vale a pena ir lá no livro dos médiuns conferir. Quem já faz o estudo aqui conosco na segunda, está bem fácil de entender, porque nós já até passamos por ele. Mas quem não tiver interesse, sigam. Vamos falar do aviso importante que nós estamos buscando, batendo na tecla toda semana, da nossa pizza fraterna, que ocorrerá no dia 24/8. As pizzas serão pré-cozidas, entregues aqui no Centro Espírita José Grosso, a partir das 17 horas, com 4 sabores, tá? O Maicon tem os tickets na livraria, tem outras pessoas aí que estão com ticket, e eu quero vender. A Ana Paula também, que é para ajudar, né, os nossos jovens a fazer o encontro dos jovens espíritas da região Tocantina, o EGERT 2026. Então, com essa venda das pizzas, com a ajuda do material, nós estamos contribuindo para que esse evento seja mais um sucesso, envolvendo os nossos jovens e a todos nós, né? Vamos passar para a nossa segunda parte do nosso trabalho da noite, convidando o irmão Valteir para fazer a nossa prece de encerramento. A Marinete pode ficar na água hoje, Mari, por favor. Pode? A Bruna não veio hoje. E após a prece, nós vamos ter a ludoterapia. Então vamos aproveitar o momento, né? Para entrar em sintonia com o alto, elevando nosso pensamento ao Criador. Como a própria mensagem de hoje, pedi e obtereis, que possamos pedir aquilo que achamos que necessitamos. Com certeza receberemos o que for melhor para cada um de nós. E assim, Mestre Jesus, em teu santo nome, é que nos encontramos mais uma vez, agradecendo pelo dom da vida e pelas oportunidades que nos concede ao longo de nossas encarnações. Obrigado, Mestre, por estar conosco nessa caminhada, segurando em nossas mãos, abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, para a tua mensagem morredora. Abençoa todos nós, Mestre, que nos encontramos encarnados e desencarnados. Que a luz do teu amor estenda aos nossos lares, aos nossos familiares, estenda a nossa cidade imperatriz, os hospitais, nas ruas, irmãos que sofrem nas praças públicas. Que o teu amor, através dos benfeitores espirituais, acolha essas criaturas, inspirando o sentimento nobre da caridade, do amor, da confiança em Deus, para que seja assistido por todos nós. Jesus, amigo e amado, benfeitores espirituais como José Grosso, com toda a sua equipe, acolhe-nos a cada um, inspirando cada vez mais o sentimento nobre do amor ao próximo, da caridade e do perdão. Dai a luz do discernimento, para que sejamos grandes vencedores de nós mesmos e de nossas imperfeições, nos tornamos cada dia melhor do que o dia anterior. Mestre Jesus, amigo e amado em teu santo nome, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome de Deus, da espiritualidade amiga, nós queremos pedir a permissão para dar por interrompido o estudo da noite, em graça a Deus, que assim seja.